Então, ontem nós falamos sobre o mental inferior, muitas vezes chamado simplesmente de corpo mental, e eu expliquei por que o corpo mental também é chamado de mental inferior. Ele é chamado de mental inferior por causa da influência da Matrix. Quando você entra nessa Matrix que nós chamamos de mundo, você começa a ter a influência de todos os corpos mentais, e é o que a gente chama de energia coletiva, também pode ser chamado de karma, ou ser chamado de matrix, ou assim seja, que eu discuto muito com os magos, que eles chegam e falam, ai, mas o meu mundo é diferente. Por quê? Você não está no mundo dos outros? Você não está compartilhando o mundo? Então, o teu mental é inferior, porque você não consegue formar o seu mental, formar um mundo para você, porque quando você está na Terra, você recebe a influência de todos os outros mentais. Então, o que acontece? Tem o mental inferior ou mental, e daí tem o corpo, que seria o corpo que a gente estudaria hoje, que é chamado de causal, ou chamado de mental superior. E o que o corpo causal ele representa? O corpo causal ele representa basicamente o que é que você veio fazer aqui. Ele também é chamado de mental superior. Ele traz a sua verdadeira função. Então, eu estava falando que nós temos o físico, o etérico e o astral. Até aqui, todos eles têm formato humano. Mental inferior, daí ele não tem mais formato humano. Causal tem o formato de um pentagrama. Causal, ele é parecido mais ou menos com uma estrela do mar andando junto com você. E ele diferencia se você é um ser humano ou não. Como assim, Renato, diferencia se você é um ser humano ou não? Se você está no plano, se você está no plano astral e não sabe se uma pessoa é ser humano ou não, se ela é humana ou não, basta você olhar para a aura dela e ver se a aura dela tem o formato de um pentagrama. O formato de um pentagrama. Daí vem toda aquela coisa, pentagrama maior, pentagrama menor, magia, o pentagrama. O que o pentagrama faz? Simplesmente ele diferencia quem é ser humano e quem não é ser humano. Então, quando você faz o banimento com o pentagrama, seja pentagrama menor ou pentagrama maior, o que você está enviando para o outro espírito? Se você não for ser humano, humaninho como eu, você não pode me influenciar. Se você for daemon, se você for anjo, se você for algum tipo de entidade, você não pode me influenciar. Porque eu, pentagramal, eu, corpo causal, sou influenciado por outro corpo causal. Então, é uma ilusão de proteção nossa. É uma ilusão de proteção nossa. O que eu estou falando verdadeiramente é: só permito receber influência de um outro corpo mental semelhante. Então, a minha mãe me influencia, meu pai me influencia. Você daemon, não. Você anjo, não. Pentagrama com pentagrama. Você só está fazendo a diferenciação das espécies e você está falando. No meu mundo, no nosso mundo físico, quem encarna? Ser humano. No meu mundo, quem encarna? Ser humano. E quem que tem influência física? Ser humano.
Então, você está fazendo ali um banimento leve, no qual você está dizendo, você não pertence à mesma espécie que eu, então você não pode me convencer, mas o ser não vai se retirar dali. Ele só vai ser impedido momentaneamente de jogar a mente dele sobre a sua mente, porque você está simbolizando que você só vai aceitar uma influência mental igual ou semelhante. Então, o corpo causal superior, ele é o corpo que tem o formato do pentagrama. E, de novo, vamos lá para as nossas letras hebraicas. Como que é escrito? Não estou falando do pentagrama na magia, não estou falando do pentagrama se ele é invertido ou se ele não é invertido. Eu estou falando o seguinte, que no pentagrama, lembra que eu falei Iod, Re, Val, Re? Você pega e coloca aqui Iod, Re, Val, Vav, como que é? Vou colocar um V porque eu esqueci como é que é Vav. Re. E o que que você coloca na parte de cima? Então, você coloca assim, Iod, Re, Val, Re e Shin. A cabeça é o éter. Então, essa representação aqui, utilizada na magia aqui na cabeça nós temos o Shin. Em um dos braços laterais nós temos Iod. Em uma das pernas laterais nós temos Re. Na outra perna nós temos Val. E novamente aqui nós temos Re. Ela representa o quê? Que a nossa cabeça, nós somos o quinto elemento, parecido com aquele filme bobinho com a Mila Jovovich. A nossa cabeça é o quinto elemento, e nossos braços, as nossas pernas, a terra, o fogo, a água e o ar. Então, também, quando eu faço o banimento do pentagrama menor, eu estou falando só uma mente humana pode influenciar a minha mente. E quando eu faço banimento do pentagrama maior, eu estou ordenando só um outro ser humano pode mudar a minha matrix, porque aqui a Terra é a manifestação humana. Então, é um banimento bem fraquinho, no qual se fala o mundo é dos seres humanos, só os seres humanos podem ficar aqui durante muito tempo, e só um ser humano pode interferir em outro ser humano. Não deveriam vocês, seres espirituais, interferirem em nós. Então, na verdade, os banimentos de pentagrama menor e de pentagrama maior, eles não são para banir espíritos. Eles são uma coisa assim mais próxima de dá licença que a casa é nossa. Dá licença que a casa é nossa. Nós é que fazemos a bagunça. Se eu quiser, o meu marido manda em mim, mas você, diabão, não manda em mim. Ou você, anjão, não manda em mim. É uma leve separação dimensional, não é mais do que isso. E o que é que o mental superior guarda? O mental superior, ele guarda a lembrança ou a história de que o que é que você veio fazer na Terra. Então você está vindo com os corpos superiores, você chega no mental superior ou causal e você sabe absolutamente tudo que o pessoal chega e fala, eu assinei um contrato. Eu juro que eu falava para o pessoal, assinei contrato não.
Vocês acham, pessoal? Ai, porque é kármica a sua vida. Eu falei, gente, vocês acham mesmo? Que eu escolhi papai alcoólatra, mamãe narcisista, irmão mais velho narcisista, depressivo. Hoje eu vejo que o meu irmão mais velho é aquilo que o pessoal chama de passivo agressivo. Ele é passivo, passivo, passivo. Daqui a pouco ele estoura e te agride. Vocês acham que eu escolhi isso? Ai, mas você escolheu algo, o que aconteceu, o que está aí é para a sua evolução. Não, 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 me mostra esse contrato que eu assinei. Deixa eu ler a linha 32 para ver se estava escrito assim, mas é para isso que serve o corpo causal, gente. O corpo causal, ele é o corpo, hipoteticamente, que guarda a informação do que é que você veio fazer na Terra. E que você deveria se lembrar. E que não tem nada a ver com ter nascido com esse pai, com essa mãe, ter casado com esse marido. Às vezes, você vai visitar o corpo causal e sabe o que você descobre? Que você fez todo o avesso por alguma questão qualquer. Por alguma questão qualquer, era para você ter sido linda, maravilhosa, Miss Brasil. Mas exatamente como você pegou uma mamãe que disse que você era feia desde o primeiro dia que você nasceu, você não. O corpo inferior foi maior que o corpo superior, o mental inferior foi mais forte que o mental superior, e você virou professora de escola estadual. Então, pelo contrário, às vezes você descobre pelo corpo causal que você boicotou o que você devia ser. Que o corpo causal ele ainda não está sujeito ao ego. O ego vai ser uma interferência aqui no meio que vai acontecer entre o corpo causal e o corpo mental inferior. O mental superior não tem ego, o mental inferior tem ego. O mental inferior sente dor, sente abandono da mãe, sente a fúria do pai, sente a competição dos irmãos. O mental superior não. O mental superior ele vem com uma programação que muitas vezes você não faz na vida o que você devia fazer. E quando você não faz na vida o que você devia fazer, quando você não aprende a lição, o que acontece? Você repete a série. Quando você não faz a lição, você repete a série. Então, eu vou fazer uma meditação para vocês encontrarem o corpo causal. Mas é uma meditação para vocês encontrarem o corpo causal. Então, todo mundo encostadinho na cadeira ou no sofá. O Manuel Sobral encosta. Não é simples, essa é bem simples, essa não é muito complicada, não. É quase uma viagenzinha astral. Não vou encher de letras hebraicas nem complicar para vocês. Mas vocês vão respirar profundamente 5 vezes. Com a tentativa de respirar com o corpo inteiro, de influenciar o corpo inteiro, aquela respiração profunda, mais longa, que vai lá embaixo, que retorna lá para cima, que tenta mexer com os 7 chakras. Então, primeira respiração. Segunda respiração.
Terceira respiração. A quarta respiração. E a quinta respiração. Lá longe, bem longe, você começa a enxergar um pontinho. Como se esse pontinho fosse um pequeno ponto dourado, como o próprio símbolo astrológico do Sol. E esse ponto começa a vir na sua direção. E começa a aumentar de tamanho, logicamente. E conforme ele vem na sua direção, você observa que ele é uma porta dourada. Uma linda porta dourada. O que parece o batente dessa porta é tão minuciosamente trabalhado como se fosse o acabamento de um quadro, aqueles quadros antigos, vitorianos, como se fosse a esquadria, agora não me vem o nome, mas como se fosse aquele acabamento que fica ao redor de um quadro. Então, é uma porta cujo batente é muito trabalhado. Além disso, para se alcançar essa porta, existe 1, 2, 3, 4 degraus de ouro. E essa porta vem na sua direção e ela vai aumentando de tamanho até que ela se encontra encaixada mais ou menos a um passo dos seus pés. Agora me veio a palavra emoldurado. Essa porta tem batentes emoldurados. Emoldurados como se fosse uma espécie de um filandro de ouro, todo filandrado. E esse acabamento para na sua frente, com seus 4 degraus dourados, a distância de um passo. Quando eles estiverem na sua frente, todo esse aparato dessa moldura, dessa porta, desses degraus, você se levanta. E você sobe. Primeiro degrau,
segundo degrau, terceiro degrau. E quando o seu pé encosta no quarto degrau, essa porta se abre. E a princípio, você passa por essa porta e vê simplesmente algo que poderia ser resumido como céu. Visão de céu mesmo. Azul, com nuvens, como se você estivesse num céu quando você olha para cima. Não céu sentido cristão, mas o céu quando você olha para cima. Você está nesse pedaço do céu e existe um ser aí com você. Ele se encontra de costas e, a princípio, ele parece simplesmente vestido da própria paisagem. Ele poderia estar metamorfoseado, estar camuflado, você não vê, mas ele começa a se virar para você. E esse ser, ele é você mesmo, ou o que você deveria ser. Esse ser é o seu mental superior. Esse ser pode revelar para você o que você é e o que de fato você veio fazer e se você se encontra longe do seu objetivo. Então agora vocês estão em contato com você mesmo, como você deveria ser, todo o seu potencial, todo o seu potencial espiritual e tudo que você deveria alcançar. Conversem com o seu eu superior, com o seu mental superior. Eu vou dar alguns minutos para vocês fazerem isso.
O seu mental superior, o seu eu superior, a sua capacidade, a sua majestade, a sua força. Saiba que isso faz parte de você. Agradeça a Ele pela mensagem que está te passando. Lentamente, Ele vai se virar. Conforme Ele vai se virando, Ele vai se camuflando no ambiente, como se fosse parte do ambiente. Você não consegue mais vê-lo, mas ele se encontra nesse local. Ele apenas não é visível sempre. Quando ele se tornar uma parte quase imperceptível da paisagem, você retorna para a porta dourada. Novamente, ela se abre sem que você toque nela e você vai descer os degraus. Número 1, 2, 3, 4. E quando você estiver preparado, você vai estar de volta no aqui, no agora, nessa realidade.
Ellen, eu realmente não esperava encontrar um idoso prateado. Simbologia de muita sabedoria, né? Simbologia de muita sabedoria. Às vezes ocorre da gente ver a nossa sexualidade trocada. Super comum ver a nossa sexualidade trocada. Não sei porquê, porém, entretanto. Um peregrino. Mas um peregrino cansado é muito sua cara, Manuel. É, encontrei. Olha, desde que eu te conheço, você é a própria carta do ermitão, viu? Você é a luta sozinho é o próprio Moisés no deserto levando a família, assim, tentando fazer tudo acontecer apesar de tudo que acontece. Ai, meu rapaz tinha asas Seu rapaz tinha asas. prateadas Ai, que delícia. e um sorriso bonito, muito bonito, muito bonito. A Mirelle conversou bastante. Quem que está falando aqui? Encontrei um ser com asas cinza, com cabeça de leão, bem peludo. Você encontrou uma quimera, né? Então, será que você compreende a sua própria natureza ou será que muitas vezes você desafia a sua lógica e faz o contrário do que você deveria fazer? Porque para você encontrar uma quimera é porque você não aceita a sua visão, o que você é, o que você deveria ser. Eu não conheço esse jogo, não, Manuel. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre quem viu? Recebi uma senhora, os livros de uma senhora com uma espécie de cachorro. Uma visão tanto quanto hecatina, né? Uma visão tanto quanto hecatina. E às vezes nós temos que ver esse tipo de visão, às vezes, porque eu mandei vocês encontrarem o mental superior, o eu superior. E às vezes a própria Edmeia, que é psicóloga, sabe disso, às vezes tem muita gente que se impressiona assim, ai, eu encontrei com uma deusa, eu encontrei. Não, muitas vezes você encontrou com uma transmutação, a forma com que o seu inconsciente conseguiu passar o que você precisava encontrar. Então, o teu inconsciente sempre cria a imagem para o consciente. Então, assim, recebeu livros de uma mulher com cachorros pode parecer uma coisa muito hecatina. E daí você tem que compreender, não assim, eu encontrei com a própria Hecate, mas o que quer dizer a simbologia de Hecate para você? O que simboliza a senhora que é mãe, a senhora que anda com os cachorros, que anda nas encruzilhadas e que abre os caminhos. Então, muitas vezes, não é o ser, às vezes a pessoa fica toda, eu encontrei. Não, vamos para uma parte mais
mais prática da visualização. O que é que isso simboliza para mim? Às vezes, a sua questão é o que aquilo simboliza para vocês. Liberdade É, então para é mim. isso, gente. E amanhã vai ser uma coisa que... Vamos ver se amanhã... porque tudo é simbologia. Amanhã você vai encontrar a sua parte búdica. Essa parte búdica. Aí nós vamos descobrir se nós somos budinhas tranquilos ou se nós somos budinhas malvados, porque não se não fique abismado que existem Budas maus. Quem conhece o budismo sabe que existem Budas bravos. Então, amanhã a gente vai ver uma coisa búdica, que não quer dizer que vamos ver uma coisa tranquila. Isso é uma ilusão nossa sobre o que é ser búdico. Porque amanhã nós vamos encontrar o ser nosso que alcançou certa paz. E será que para alcançar certa paz nós não temos que ser bravos? Então é isso, gente. Temos que pegar a coluna da severidade. De repente você acha que você tem que pegar a coluna da compaixão e você tem que pegar a coluna da severidade. Aliás, atualmente, o que tem faltado é a coluna da severidade. O que tem faltado no mundo é a coluna da severidade. Sinto isso.